A gente vai voltar a ler Gênesis agora em junho, tá bom? Aí a gente volta para a história de Jacó. Talvez nesse mês de junho a gente já consiga finalizar a história de Jacó. Mas hoje a gente vai abrir a Bíblia em João capítulo 4. Vamos ler a partir do primeiro versículo, capítulo 4. Deus tem falado bastante comigo nesse texto, me ensinado, e eu queria então compartilhar em cima desse estudo. Antes da gente ler propriamente o texto, deixe-me ajudar, talvez você a ler. O texto é o encontro de Jesus com uma mulher, chamada no texto de Samaritana, e essa conversa por parte da mulher, é a mulher tentando discernir quem é Jesus. Ela acha estranho estar conversando com um homem ali naquela situação, e então ela está querendo saber quem é esse homem. E à medida que ela vai investigando isso, ela vai categorizando Jesus, e o texto apresenta ela categorizando Jesus de 4 formas. Primeira, ela chama Jesus de judeu, como sendo tu um judeu. Segunda maneira de categorizar Jesus, ela diz: olha, é você porventura maior do que o nosso pai Jacó? Ou seja, você é maior do que o que a gente já conhece? Terceira vez ela diz assim: eu vejo que tu és profeta. E ela põe a etiqueta em Jesus de profeta. Por fim, essa mulher diz para Jesus, depois de muita conversa, ela diz para Jesus assim: eu estou esperando, na verdade, um Salvador. Estou esperando o Messias, o Cristo. E aí Jesus diz para ela: olha, sou eu. Você está falando com o seu Salvador. E a gente vai ler esse texto. Eu queria que, de repente, a gente prestasse atenção como esse processo de descoberta que vai acontecendo na alma dela é parecido com os processos nossos. E o estímulo que eu faço, e o que eu também tenho pedido a Deus, é que a gente possa conhecer Jesus por nós mesmos. Que seja um processo nosso, meu e Deus, de uma revelação pessoal, Jesus se revelando a mim, assim como Ele pode se revelar a você. Vamos ler então, bastante atenção, a partir do primeiro versículo, diz assim: quando, pois, o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, o Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, e se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, e chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, que no calendário judaico seria meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar alguns alimentos. Então a mulher lhe disse, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e se conheceras quem é o que te pede, dá-me de beber, na verdade tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário,
a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido, vem cá. Ao que ela lhe respondeu: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, judeus, entretanto dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que vem a hora, e quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis a Deus o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e na verdade já chegou essa hora, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e adorarão o Pai em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, o chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram em Jesus, por causa da palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido, nós mesmos temos sabido, sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Vamos orar. Pai, tenha misericórdia, Senhor, de mim mais uma vez. Eu não conheço, Senhor, a maneira de alcançar corações. Talvez eu possa até aqui na minha competência saber falar alguma coisa. Mas o que é que interessa, Senhor, se eu tiver de falar alguma coisa? Interessa se o Senhor quer falar alguma coisa. Por isso, Pai, eu não quero te pedir aqui grandes coisas. Queria pedir que o Senhor se revelasse. Deus, o Senhor pode fazer isso. Mesmo para mim o Senhor pode. Mesmo para os meus irmãos. Então, se for da tua vontade, agora abre esse texto. Mostra esse texto, ou mostra tua pessoa para nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. O texto é um encontro, como falei, de Jesus com a mulher, essa mulher chamada samaritana. E o texto revela para a gente que o ponto onde parece que Jesus queria chegar à mulher era se anunciar para ela. Era a intenção que ele tinha. Eu queria que você me conhecesse, eu sou o Salvador do mundo. Eu sou o seu Salvador, mulher. Mas é difícil ele dizer isso para ela de imediato, porque tem um bocado de caraminhola na cabeça dela, que está esgotando a força da vida, tirando ela o potencial, a alegria da vida. E essas coisas todas geram
na ótica dela, a percepção do outro. Então ela não, quando se encontra com Jesus, conquanto lá no íntimo dela ela tem uma fome de Deus, que todos nós temos, ela na verdade está tão cega, por causa muito provavelmente das muitas coisas que aconteceram na vida dela, de problemas, de erros, de pecados, de desestruturas. Muito provavelmente, assim, pelo que o texto vai falando, essa mulher tem problemas graves estruturais internos. Mesmo para o padrão da época, essa mulher parece ter um problema de moralidade grave. Você precisa lembrar que na época que esse texto foi escrito, que esse episódio aconteceu, o império é o Império Romano. O Império Romano é um império devasso na área de moralidade. E o pior é que Roma nasce dentro de um império que também era devasso, o Império Grego. Portanto, a moralidade não estava em alta naquela época. E essa mulher, mesmo num processo de moralidade ou de uma sociedade sem muita moral, ou numa sociedade meio amoral, essa mulher conseguiu aparentemente passar por cima de todos os crivos. A fome e a desestrutura que existe na alma dela parece ser tão agressiva contra ela, que ela vai devorando homens. Ela tem o primeiro, se divorcia, tem o segundo, tem o terceiro, o quarto, quinto, e chega nesse momento da vida tão desestruturada, tão quebrada, que ela não consegue mais nem sequer fazer um pacto. Ela tem um ajeitadinho, ela acomoda a vida dela numa relação sem responsabilidade aparente, vive com um cara. É mais ou menos isso que acontece com ela. Vamos ver como é que fica, pode ser que dê certo. Tipo isso. Essa mulher está com problemas também, o texto apresenta para a gente, porque essa não era a hora dela pegar a água do poço. A hora costumeira era logo de manhã cedinho, por volta das 6 horas da manhã, que o sol estava ainda leve e a pessoa pegava logo cedo a água, porque durante o dia iria usar aquela água em casa, uma vez que não havia água encanada. Ou então, quando muito, a pessoa pegava água à tardinha, por volta das 4:30 horas da tarde, que a pessoa pegava aquela água que seria usada à noite e seria usada no outro dia de manhã, logo cedo. Ou seja, essa mulher dá sinais de ter problemas sociais. Talvez ela fosse muito mal falada. É muito provável que isso aconteça, devido ao estilo de vida amoral que essa mulher tem, ou por ela ter passado dos padrões sociais. Então parece que o povo de Sicar, a cidade onde ela vive, era um povo que talvez apontasse para ela e falasse: ali a mulher, aquela mulher ali é toda desestruturada, a mulher é problemática, a mulher que não fica com marido nenhum. Sei lá o que falavam dela, talvez até dissesse que ela é uma devassa. O que era, não sei, mas o texto dá sinais de que ela tinha dificuldades graves. Ela não conseguia estar convivendo com as demais. Precisava andar pelas sombras, ainda que fossem as sombras do meio-dia. Se esquivava do convívio, se esquivava da vida de frente, de participar ativamente da coisa. E tudo parece estar montado dentro daquilo que na alma dela está fragilizado, está quebrado. Essa mulher não sabe quem ela é. E o que os outros imputam a ela, parece que desestrutura ainda mais. E parece que ela tem uma fome de homem, como se algum homem, algum momento pudesse dizer para ela assim: você é uma mulher maravilhosa, você é tudo que eu precisava. Parece que se alguém desse significado para ela, ela se satisfazia. Quando as opiniões contrárias, ou a língua maligna vinha e feria, alfinetava,
ela se esquiva e foge, não quero, não quero, e sai. Ou seja, que vida difícil, pelo menos aparentemente, que vida difícil que essa mulher tem. Que coisa mais trágica, essa mulher vivendo dessa forma. Como é trágico a gente ter possibilidade de conhecer Jesus, de Jesus até poder vir ao nosso encontro, mas de repente a gente está com a vida tão desestruturada, tão quebrado emocionalmente, tão esgotado nas forças, talvez cheio de rancor, amargura, decepções. A coisa não se fecha lá dentro, não se resolve, e esse esgotamento, essa coisa que vai quebrando a gente, faz com que a gente não consiga mesmo ter essa relação pessoal com Deus. Quem está visitando aquela mulher naquele poço é o Deus vivo, encarnado. Mas ela não consegue reconhecer. E não só ela não consegue reconhecer, como ela prefere taxar. Ela prefere colocar rótulos. Você é assim. Você é assado. E à medida que o texto vai transcorrendo a conversa, a gente vai descobrindo como muitas vezes é possível que a gente esteja na presença de Deus, até conversando com Deus, mas na verdade a gente não reconhece Deus, não aprende com Ele, não se desvenda aos olhos dEle. É como se muitas vezes o tipo de relacionamento que a gente vai tendo com Deus seja um relacionamento de rótulos. Parece até onde a gente consegue chegar. Mas o que eu preciso dizer nessa manhã é que Jesus vem ao encontro da gente, não para que a gente chegue ao conhecimento dele a partir das nossas mágoas, ou das nossas debilidades, ou a partir dos nossos pecados, ou a partir da história que ficou, mas Jesus vem ao nosso encontro e quer que a gente o conheça a partir da revelação que Ele tem para trazer, a partir do que Ele tem para dizer para nós, e não a partir da maneira como nós o enxergamos, ou como nós o dizemos ser. Jesus nunca vai se encaixar em nada o que possamos dizer a respeito dEle, porque Ele é, e por Ele ser, Ele se define, e define para nós quem Ele é. Esse encontro tem pelo menos dois problemas, à luz do texto e à luz também do entendimento bíblico, que você precisa saber até para entender melhor. O primeiro problema é que essa mulher é samaritana, e essa região de Samaria são os descendentes dos israelitas. Deixa eu explicar isso melhor. Depois do rei Salomão, o império, aquele império que era de 12 tribos, chamado Israel, aquele império se dividiu, e vieram dois reinos. Os que ficaram ao norte se chamavam Israel, os que ficaram ao sul se chamavam Judá. E esses que ficaram ao norte, eles resolveram criar uma religião deles mesmos. Eles colocaram 2 lugares de adoração nessa região do norte, e nunca mais eles voltaram a adorar o Deus vivo. Eles adoravam as entidades deles, com os seus santos, com as suas mandingas, com os seus processos. E lá nessa região eles continuavam sendo chamados de Israel de Deus. É por isso que os profetas foram até Israel repetidas vezes no Velho Testamento, dizendo: voltem para Deus, abandonem isso, voltem para Deus. Eles ouviram, mas nenhum deles atendeu, até que chegou o ponto que Deus cumpriu o que Ele tinha dito, as ameaças que Ele tinha dito pelos profetas. Então veio um império chamado Assíria, e pegou esses israelitas, esse reino do norte, e levou-os. E quando os levou, eles se dispersaram. E os que tinham ficado, os israelitas que tinham ficado na terra, eles terminaram casando, tendo filhos, procriando com os povos da terra, assim como também com os assírios.
E essa miscigenação, essa mistura dos israelitas com outros povos, deu origem a esse povo chamado Samaria, o samaritano. Era um povo misturado, que na perspectiva dos judeus, eram na verdade uns hereges. Era um povo frouxo na moral, era um povo frouxo na vida espiritual. O judeu que olhava para o samaritano dizia: isso não pode ser de Deus nunca, esse povo aí é um povo muito frouxo, é um povo que não tem apego a Deus, não tem apego à palavra de Deus, não tem apego à vida de Deus. Os samaritanos, portanto, eram considerados à época pelos judeus como sendo um povo de uma libertinagem e de uma moral muito fraca, ou seja, eles não eram seguidores mesmo da moral bíblica. Eles adaptavam o jeitinho deles e estilo assim, mais ou menos. Rapaz, quem dá conta sou eu, acabou, não quero saber não, eu vou fazer o que eu quero. E Deus aceita. Era assim mais ou menos o samaritano se percebia. E os judeus, em contrapartida a isso, os judeus eram aqueles que supostamente tinham guardado a aliança com Deus, o culto a Deus, lá em Jerusalém, no templo. E conquanto eles tinham sido dispersos para a Babilônia, eles voltaram da Babilônia e eles continuaram seguindo a Deus. Pelo menos isso era o que se percebia. É por isso que os judeus, quando olhavam para os samaritanos, diziam assim: ah, isso aí não é de Deus não. Porque os judeus se achavam de Deus e os samaritanos eram frouxos, mesmo na sua ética, na sua moral e sobretudo na sua vida espiritual. Frouxos. Sendo assim, havia uma incompatibilidade. É por isso que a mulher diz assim: sendo tu judeu. Segunda coisa que a gente precisa saber a respeito desse texto, para um entendimento bom, é que naquela época a mulher não tinha valor social nenhum. Havia muito machismo. E a mulher era quase considerada como um animal. Tamanho desprezo que havia na sociedade. A mulher servia para procriação, não servia para praticamente mais nada. E ela era tratada dentro de casa como se fosse uma serviçal. Era mais ou menos isso. O homem naquela sociedade era o grande, o maioral, era quem definia, era super valorizado, e a mulher totalmente desvalorizada. Como é que um homem vai se encontrar com uma mulher de uma suposta reputação perigosa, porque está ao meio-dia indo para o poço? Como é que ele, ao se encontrar com essa mulher, resolve conversar? É por isso que esse encontro parece ser totalmente inviável, incompatível. Não dá para um judeu homem sentar para conversar com uma samaritana, uma mulher. Não dá. Sendo assim, Jesus parece que usa exatamente isso. E o Espírito traz à memória a João esse encontro, justamente para mostrar para a gente como é que acontece esse processo no interior, na alma, no coração. Se você prestar atenção, João capítulo 3, um homem chamado Nicodemos, que era um daqueles maiores da lei, aquele cara bem de boa reputação, ele procura Jesus de noite. E não sei se você percebe o contraponto. Em João 3, a coisa acontece de madrugada, de noite, alta madrugada, sem ninguém ver. E quando você encontra no capítulo 4, é meio-dia, o sol está a pino. Ou seja, há um contraponto. Em João 3, o homem é super esclarecido, doutor na lei, cheio de reputação, é o maioral. Em João 4, a mulher é aquela coisa que não serve de nada, com a má reputação, uma mulher desgraçada socialmente. Aqui está o contraponto acontecendo no Evangelho. E o que foi tratado em João 3, quando Jesus disse para aquele Nicodemos: olha, necessário vos é nascer de novo, você precisa nascer de novo. Agora Jesus, com essa mulher, está tendo a mesma conversa. E é por isso que ele usa um outro termo para o novo nascimento. Ele diz: se você soubesse quem é que te pede, se você conhecesse a salvação de Deus, o dom de Deus, na verdade você estaria satisfeita, mulher. Você teria dentro do seu coração uma alegria, uma satisfação existencial que ninguém poderia tirar de você.
Ora, qual é a clara constatação que a gente chega? É que essa mulher não tem essa água, porque ela não conhecia a salvação. Essa mulher também não tinha essa água, porque ela também não conhecia Jesus. E é impossível ter uma salvação sem que essa salvação traga regozijo existencial. Em outras palavras, se a gente tem uma suposta salvação e essa salvação não traz alegria no nosso coração e nos dá o sentimento de completude, então essa salvação parece não ser a salvação de Jesus. O fato é que esse encontro com a mulher samaritana é um encontro de salvação. E é por isso que vai se passando o processo, que é o meu processo, o processo de descoberta de Jesus se auto-revelar. Então a gente encontra ela nesse primeiro momento falando assim: como é que, sendo tu um judeu, eu gosto de a gente interpretar a palavra a partir do texto, não a partir de uma especulação. O texto diz: como sendo tu judeu. Ora, o que está intrigando o coração da mulher é o processo, é como acontece esse tipo de encontro. Muitas vezes é o que se processa na vida da gente em relação a Deus. Como é que eu posso estar conversando com Deus? Como é que eu posso ter um relacionamento com Deus? Como é que eu posso viver com Deus? Como? Para a gente parece que o que intriga é essa possibilidade do como. Ela está dizendo: você sendo judeu, você se acha melhor, você se acha capaz, você se acha isso e aquilo, e como é que você vem conversar comigo que não sou nada? Não é assim que muitas vezes nos relacionamos com Deus? A gente olha e fala assim: Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, Deus é não sei o que lá. Como é que Ele vai se relacionar comigo? Que sou assim um desgraçado, problemático, cheio de porcaria na cabeça, cheio de crise, cheio de problemas, cheio de dívidas, cheio de negociatas, cheio de coisas escusas, cheio de desestruturações internas. Como assim Deus, esse puro, santo, vai se relacionar comigo? A primeira etiqueta que a mulher põe em Jesus é a etiqueta do preconceito. E é assim que muitas vezes a gente se relaciona com Deus, com preconceito. A gente diz: Deus só vai se relacionar comigo de verdade quando eu tiver todo acertadozinho, quando eu for o melhor marido do mundo, for uma pessoa mais perfeita, mais correta, mais honesta, mais justa, mais santa, mais pura, quando eu estiver fazendo tudo certinho, aí Deus vai se relacionar comigo. O como, essa pergunta da mulher, intriga grandemente o nosso coração. E eu vou dizer uma coisa para você: conquanto a gente vai lá com aquele discurso de que a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus cobre, a graça de Deus favorece, a graça de Deus, nós temos uma desconfiança geral a respeito da graça de Deus. Tipo assim, a gente está vivendo em pecado, a gente está vivendo o que é ilícito. Por mais que se diga a graça de Deus, no coração da gente, a gente está sentindo um abismo crescente e aberto, do tipo assim: Deus não vai se importar comigo, Deus não vai sentar para conversar comigo, Deus não vai ouvir minhas dores, nem vai ouvir minha alma, porque Deus sabe o que é que eu estou vivendo, Deus sabe o que eu estou fazendo, Deus sabe que eu estou pecando, Deus sabe, e portanto existe um preconceito, um distanciamento. E a gente diz: como é que o Senhor, sendo puro, santo e justo, vai estar comigo, que sou esse miserável pecador? A conversa não fica aí, porque quando ela fala assim com Jesus, Jesus disse para ela: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse a mim, você na verdade estaria querendo o que eu tenho para lhe dar. E eu quero lhe dar uma água dentro de você, uma fonte que dentro de você lhe satisfaz. Você não vai precisar mais, mulher, que os homens digam para você que você é importante, que é maravilhosa, que é especial. Mulher samaritana, você não vai precisar mais ouvir as vozes daqueles que lhe acusam e se sentir condenada.
se eu botar em você água para jorrar dentro de você, uma vida eterna brota de dia e de noite, satisfazendo você, enchendo você, se eu fizer. Essa mulher, ela fica assim meio noiada. Como assim? Esse cara está falando um negócio aqui meio pesado, meio poderoso. O Senhor, porventura, é maior do que o nosso pai Jacó? Perceba que ela sai do judaísmo. Agora ela entra na tradição, na história. Talvez essa mulher tivesse sido abusada. Ou talvez essa mulher tivesse tido carência, falta de mãe, falta de pai. Talvez ela tivesse problemas sérios de desestrutura mesmo. O que foi que aconteceu com ela? Ela tem fome, ela está buscando, está tentando se satisfazer, mas parece que nada satisfaz. Então ela olha para Jesus e fala assim: o Senhor é maior do que a minha história. Porque eu vou dizer uma coisa para o Senhor, a minha história vem lá de Jacó. Meu pai é Jacó, e quando ela chama Jacó para ser o pai dela, ela está dizendo para Jesus: olha, o seu pai também é Jacó, viu? Porque o judeu e o israelita, o judeu e o samaritano, vem tudo de Jacó. Então ela está dizendo: a gente tem uma empatia, tudo bem, vamos quebrar essa barreira, vamos conversar aqui francamente. O Senhor é maior do que a história toda, do que a tradição toda, do que o legado todo que foi trazido até aqui agora. Perceba o que essa mulher está querendo dizer. É que até aquele momento, eles entendiam que a vida com Deus era um processo de regras, manipulações de regras, de obedecer uma série de requisitos. Você pode isso, você não pode aquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você pode, você não pode, pode ou não pode. Essa era a tradição. E a mulher estava arrebentada, porque ela dizia assim: eu sei a tradição, eu sei que não pode ter essa quantidade de maridos, eu sei que eu não posso viver nessa porneia. Porque uma pessoa que vivia feito ela viveu, das duas uma, ou ela era uma fornicadora, que tem sexo fora do casamento, ou ela era uma adúltera, que tinha sexo estando casada, mas tinha sexo com outro. De um lado ou do outro, a palavra que cabe para ela é porneia, que vem a palavra pornô, de onde vem a palavra pornografia, onde vem essa palavra devassidão moral. Ou seja, a mulher está dizendo para ele assim: o Senhor tem como resgatar essa história toda, a minha história, porque eu sei que não pode, eu não consigo. Tem um buraco dentro de mim maior do que o que eu sei. Eu sei que não posso, sei que não devo, sei que está ruim, mas eu faço. O Senhor é maior do que a tradição, o Senhor é maior do que a lei, o Senhor é maior do que o pode e não pode, o Senhor é maior do que o meu pai Jacó, o Senhor é maior do que tudo isso, por acaso. Veja que ela está se ressentindo da falência pessoal. E está tentando fazer com que Jesus dê um ajuste moral, um ajuste comportamental para a vida dela. Tipo assim: será que o Senhor tem uma nova tradição para mim? Será que o Senhor tem uma nova maneira de viver para mim? Me diga como é, fala aí como é que eu vou conseguir fazer. E Jesus recusa ser uma nova tradição. Jesus recusa ser uma nova lei que diz não e sim. Jesus recusa. Na verdade, irmãos, a vida espiritual, a vida com Jesus, não é permeada pelo posso ou não posso. Paulo explica isso aos Coríntios com todas as letras. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, portanto posso. Mas aí você pergunta assim: até o pecado? Espera aí, pastor, até eu estou dando os pés para trás aqui. Até o pecado? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas elas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que Jesus traz para nós
não é uma série de regras comportamentais, morais e éticas. O que Jesus traz para nós é um apego a Deus, é um grande amor. Há um tempo atrás, uma pessoa veio para o meu gabinete, estava numa crise, e falou assim: pastor, pode ou não pode a gente tomar uma cervejinha? Pode ou não pode tomar um vinhozinho? Eu falei: se eu disser para você pode, você vai sair daqui e vai dizer: esse pastor é legal, e talvez vai encher a cara, porque a própria pessoa já disse. Eu sei que na Bíblia não proíbe, já disse logo a dela. Pá. Se eu disser para você não pode, você vai sair daqui dizendo assim: que pastor babaca, que pastor mais estúpido, que pastor mais antiquado, que não sei o quê, e provavelmente vai fazer do mesmo jeito. Qual a diferença de dizer que pode e que não pode? Simplesmente está um cabresto em você? Deixa eu falar com você sobre amor. Eu falando com a pessoa. Deixa eu falar com você sobre amor. A pessoa tem uma filhinha. Falei assim: imagina que sua filhinha cresceu, é uma moça, mas tem problema alcoólico. Tem um problema grave de alcoolismo. Eu pergunto para você: quantas vezes você beberia na frente dessa menina uma cerveja, mesmo que fosse sem álcool? Ele falou: nunca. E vinho? Nunca. E nada de álcool, pastor, eu beberia. Eu falei: você não beberia porque não pode? Ele falou: não. Deixaria de beber por causa de quê? Porque eu amo. Falei: a relação com Deus está pautada no quanto eu amo a Deus. E o quanto esse amor me constrange a deixar coisas, abandonar, largar coisas, e assim também me apropriar, aderir, me comprometer com outras coisas. Diz respeito ao meu amor por Deus, não diz respeito às obrigações que estão fora de mim, de uma regra de recursos, de comportamentos que podem ser cobrados de mim. Diz respeito ao quanto eu quero Deus. E se qualquer coisa que seja lícita esteja me impedindo de caminhar mais profundamente com Deus, larga esse negócio. Para que manter? Qualquer coisa diz respeito ao amor. Aquela mulher estava querendo largar uma tradição que ela se sentia impossibilitada e estúpida porque não cumpria. Ela está querendo largar aquela tradição para aderir a uma nova tradição. Quando a gente vai evangelizar no sertão, e eu fui várias vezes, você chega na casa, bate lá para o sertanejo: poderia falar de Jesus para você? Tantas vezes eu encontrei o sertanejo risonho, chamando para tomar um cafezinho, mas perguntava logo de cara: é da lei dos crentes? Se eu dissesse é da lei dos crentes, ele dizia: não, fica aí mesmo. Sabe por quê? Porque para ele lá, ele entendia que falar de Jesus dizia respeito a um bocado de lei. Ou seja, eu já tenho uma lei da minha tradição católica, eu vou aderir a um bocado de lei novas? Ah, quero não. De fato, para que querer isso? Mas se Jesus vem até o nosso poço, do lugar onde a gente supostamente tira água, se Jesus vem para o nosso buraco existencial da alma, e se depara conosco dizendo para nós que Ele pode satisfazer, e nunca mais aquelas coisas que lhe dão sede de vida estarão lá presentes, por que eu ainda vou beber? Seja lá o que for. A resposta não é pode beber, e a resposta também não é não pode beber. A resposta é ame a Deus e haja a partir do amor. Mas ame de verdade, ame ao ponto de doer, ame ao ponto de se constranger, ame ao ponto de se responsabilizar, ame ao ponto de se doar até a cruz, morte de cruz. Como ele disse: se alguém quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e cruz não é aquele cargo, aquele negócio, aquela carga, diz assim: ah, não sei quem está doente, eu tenho que cuidar, não sei quem está assim, eu tenho que ajudar financeiramente. Não é essa carga, isso não é a cruz.
Cruz é instrumento de morte, cruz é uma sentença jurídica, cruz é um morticínio, uma carnificina. Jesus está dizendo: se quiser vir após mim, se quiser, negue-se, porque você me quer. Se você me quer, se negue. Se você me quer, tome a sua cruz, filho, não a minha, a sua. Dia após dia. Simples, ainda que seja complicado. Não é um bocado de regra, é um relacionamento. Com quem? Com Deus santo e justo, o mais piedoso, o mais amoroso, o mais misericordioso, o mais santo. Relacionamento pessoal que constrange por amor. Essa mulher está assim, meio perdida. Jesus então, sacana dela, falar: chama teu marido. Ela gagueja. Para que esse cara vai falar das minhas feridas? Vai pegar logo no meu contrapé? Todo mundo sabe que eu sou uma mulher com problemas nessa área. Vai ficar falando, vai ficar botando o dedo lá no lugar onde dói. Dá um abuso. Ela diz: ele fez: eu já sei. Você teve 5 maridos, mas agora você está num ajeitadinho, não é? A verdade. Jesus diz para ela que está vendo a verdade, porque ela diz: o que agora eu tenho não é meu marido. Ela diz: eu vejo que você está falando a verdade. Agora você está sendo verdadeira, transparente. Jesus não está julgando. Mas como uma pessoa vai poder ser salva se não sabe-se, não reconhece a sua carência, a sua falta, a sua transgressão? Na hora que ele diz isso, a mulher muda e põe um novo rótulo: vejo que tu és profeta. Eu gosto que a gente entenda a partir do texto. O texto diz: vejo, ou seja, minhas lentes agora percebem desse jeito, o Senhor é profeta. Agora, o que é que ela quer dizer com profeta? O profeta era aquele que acusava e denunciava o pecado do povo. Mostrava: está errado, isso aqui é pecado, isso aqui é uma denúncia do pecado. Ela olha para Jesus e fala assim: eu sabia, essa conversinha com o judeu. Ele está aí com o dedo na minha cara dizendo que eu sou pecadora. Eu vejo que tu és profeta. E ela quer mudar de assunto logo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Pecado destrói a nossa vida. Não é Deus. Deus não quer nos punir. Deus não quer nos maltratar. Deus não quer pôr jugo sobre nós. Mas Ele disse na sua palavra: toda alma que pecar, essa morrerá. E diz que o pecado traz consequências sociais. Perceba comigo como os pecados trazem consequências sociais. Imagina que um homem, por exemplo, casado, ele se satisfaça sozinho. É pecado. Mas de repente ele encontra uma mulher e ele começa a ter relação sexual fora do casamento. Qual é mais grave? O primeiro pecado ou o segundo pecado? Você vai dizer: é tudo igual. Vai perguntar para a mulher dele se é tudo igual. Se ele se satisfazendo só, vai ser a mesma coisa para ela do que ele tendo relação sexual fora do casamento com outra. Eu vou agravar a situação. Imagina que esse mesmo homem, em vez de estar com uma mulher desconhecida, ele está com a melhor amiga da esposa. Você acha que para essa mulher que está sendo traída é a mesma coisa dele estar se satisfazendo só? É não, porque traz consequências, rupturas dentro da alma. A sequela é grande, o dano é imenso. A Bíblia diz: olha, a alma que pecar, essa morrerá. Romanos capítulo 8 fala: os que se inclinam para o pecado, os que se inclinam para a carne, da carne colherá corrupção e morte. A Bíblia é como um profeta, anuncia e diz: isso vai acabar mal. Agora, se você está dirigindo numa pista escura, a luz do seu farol está mais ou menos, e você está a 140 km por hora, e tem uma placa dizendo curva sinuosa adiante, e você continua e escolhe continuar a 140 km por hora, eu pergunto para você: se você capotar, se houver um acidente, se você tiver algum problema, ficar paraplégico, tetraplégico, ou se você ficar no hospital, se você perder uma perna ou um braço, quem é o culpado? É Deus?
A culpa é da placa que lhe avisou. Assim é a palavra, assim é o profeta. Ou seja, anuncia dizendo: para, debreia, freia, diminui, sai desse caminho, acende o farol, estende, alarga, potencializa, caminha. Mas muitas vezes a gente ouve a palavra, muitas vezes a gente sabe o certo, mas a gente vai pelo caminho que não deve. E o que é que isso vai trazer para nós? Imagina que esse mesmo piloto conseguiu passar a curva sinuosa 140, deu uma rabiada para lá, para cá, mas opa, conseguiu. Imagina ele saindo dessa curva dizendo assim: rapaz, sou piloto muito bom, cheio de orgulho. Esse orgulho vai destruir ele lá na frente. Essa autoconfiança excessiva vai terminar colocando ele numa esparrela ainda maior. Irmão, entenda. A mulher olha para o profeta e fala assim: estou arregando, eu não quero esse negócio não. Na hora que ela fala aqui, ela diz que você é profeta, ela chega e diz assim: olha, os judeus, perceba que ela volta a distinção entre judeus e samaritanos. No coração dela houve uma rachadura de novo. Ela disse: vocês e nós. Ela diz: olha, os judeus dizem que é lá em Jerusalém o lugar de adorar, mas o nosso pai Jacó edificou aqui em Gerizim um templo, um altar. E aí, onde é o lugar de adorar? Diga aí, já que você é profeta, já que você sabe onde é que está o pecado, já que você consegue descortinar os problemas aí espirituais, diz aí, tu que é profeta, vai lá. Jesus não está querendo entrar nessas questões. Jesus disse: olha, já chegou um tempo diferente, um tempo bem diferente, um tempo que Deus procura adoradores que o adorem, não adoradores que sabem as regras, que sabem comportamentos, não adoradores que fazem as coisas por obrigação. O Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito, ou seja, no seu interior, não na coisa feita para os outros verem, mas lá na sua alma, e que adorem a Deus na verdade, sem ficar escondendo o jogo, sem ficar de atrapalhada e de lambança, sem ficar se esquivando, feito você está fazendo, mulher samaritana. Adora de verdade, feito tu fizesse aqui agora comigo. Tu pegasse e disseste: é o que eu tenho agora, não é meu marido não, é um jeitinho que eu arranjei, é o meu caso. Fala a verdade comigo, por favor. O Pai está procurando gente que queira adorá-lo de verdade, não a mandinga de crente, ou a mandinga da religião, mas gente que vai na crua, num negócio sincero, sem vacilo. Assim, Deus, olha aqui o buraco, olha aqui a lacuna, olha aqui o problema, olha o vacilo, olha aqui. E Jesus disse para ela: ó, a salvação vem dos judeus. É claro que ele está dizendo: olha para mim, que você me chamou de judeu, olha para mim, você disse que eu sou judeu, só que eu sou seu salvador, mulher. Olha para mim, olha direito, tira esse óculos, você vê um profeta, mas aqui está o seu salvador. Olha direito, mulher. Aí ela diz: ó, a gente está esperando o Messias, já faz tempo aí, sei lá, os judeus esperam, mas nós samaritanos também esperamos o Messias. Deixa eu dizer para você, Cristo, a palavra Cristo, não é sobrenome de Jesus. A palavra Cristo é o Messias, que quer dizer o ungido, que quer dizer o Salvador do mundo. Mas só quem precisa de Salvador é quem está perdido, é quem está quebrado, é quem está destruído, é quem se auto-percebe na miséria. Mas quem está bonzinho, quem está cheio de si, quem diz: está tudo certo, precisa de Salvador para quê? Vai dar um de moleque com Jesus?
vai dar um jeitinho em Jesus, vai dar um drible em Jesus, não vai. Ou seja, quando a mulher diz assim, olha, a gente está esperando o Messias, Jesus diz, olha, precisamente sou eu o Messias. Eu sou o Salvador, mulher. Tu está errando nos endereços todos. Esse buraco dentro de você não vai se resolver por esses caminhos que você está indo, não. Tem que vir a mim. Vem a mim. Nessa hora, essa mulher ficou tão atordoada. Ela deixa o cântaro, corre para a cidade e se expõe. Ela se expõe. Ela não tem mais medo. Ela não está mais presa. De repente ela está toda estruturada por dentro, está forte. Ela curou a alma dela. Ela se expõe, ela chega na cidade e fala assim: vem cá, homens. Imagina, você mulher queria que seu homem estivesse junto dessa mulher. Vem cá, eu me encontrei com o Salvador. Será ele porventura o Cristo? Será ele o Salvador? Ele disse tudo o que eu tenho feito. Ela expõe para a sociedade. Vocês sabem, vocês viram, vocês falam, vocês criticam, vocês denunciam. Deixa eu dizer uma coisa, eu me encontrei com um que viu tudo o que eu fiz, tudo. Será que ele não é o meu Salvador? Os homens vão. Quando vão lá, diz Jesus, fica aqui pelo menos um tempo. Ele fica 2 dias. E o povo da cidade crê que verdadeiramente Ele é o Salvador do mundo. Irmãos, o que acontece nesse texto é que essa mulher samaritana tem um encontro com o Salvador da sua alma. Ele redime todos os buracos, todos os percalços, todas as tristezas, todas as lástimas que ela tem dentro dela. Tudo que está sucumbido, quebrado, tudo que está fragilizado, tudo que está destruído, está sendo reposto pelo Salvador. Ora, que Salvador seria Jesus, se Ele não conseguisse nos salvar dos maiores problemas, das maiores causas que temos dentro de nós? Que Salvador seria Jesus, se Ele não consegue tratar e recuperar o nosso coração de um abuso que sofremos lá na infância? Que Salvador seria Jesus, se na hora que a gente está ansioso, cheio de crise, cheio de problema, talvez problema financeiro, talvez com dívida, talvez com um caos na mão, a gente não conseguisse pacificar o coração, ser salvo por Jesus e a nossa alma está tranquila, em paz? Que Salvador seria Jesus? O Salvador do discurso? O Salvador político? O Salvador que promete e nada faz? Não! Jesus é o Messias. E Ele, quando se revelou àquela mulher, Ele precisava primeiro tirar os destroços que estão amarrando a alma dela, prendendo ela, porque ela está cheia de travas. Ela não quer Jesus. Ela quer de alguma maneira fugir, porque a vida está dura, está difícil, o pecado está tomando o calcanhar dela, ela está sendo derrubada, solapada, ela está vacilante. Mas Jesus vem a ela, põe ela de volta no lugar, restaura a alma dela, e ela se torna protagonista da salvação em Sicar. Jesus definitivamente não é só um judeu, mas Ele é judeu. Definitivamente Jesus não é só maior do que o pai Jacó, mas Ele também é maior do que o pai Jacó. Definitivamente Jesus não é só um profeta, que vê, que conhece, que denuncia, que fala do pecado. Jesus é muito maior do que o profeta. E se a gente tem se relacionado com Jesus apenas nessas instâncias, eu quero dizer para você, não estamos nos relacionando com o Salvador. Nós estamos nos relacionando apenas com aquilo que a nossa mente consegue captar, não com a revelação de Deus.
não como Deus se apresenta para nós, mas só dentro daquilo que nós conseguimos enxergar, conseguimos dialogar com a nossa própria alma. Ou seja, o Jesus com quem nós nos debatemos ou com quem nos relacionamos é só ainda fruto da nossa própria consciência, é fruto da nossa própria depravação e perdição. Porque o Jesus da revelação é o que salva e cura e liberta e gera em nós um novo ser, cheio de vida, vida em abundância, uma vida eterna que satisfaz plenamente. Esse é Jesus. Nesse encontro, a alma está feita, refeita, potencializada, ainda que volte a ter problemas. Com quantos problemas ainda tentem atormentar, você está salvo. Com quantas coisas ainda tentem inquietar, você está salvo. Está salvo pelo Salvador do mundo. Quero fazer só um desafio para você. Enquanto eu meditava nesses textos, eu ficava pensando que eu preciso muito de um Salvador. E eu me encontrei com Jesus faz tempo. Já faz pelo menos 32 anos que eu conheço Jesus como meu Salvador. Uma vez por outra, uma coisa está me aperreando que parece que não quer largar meu pé. Vez por outra eu estou caindo em tentação. E parece que aquilo ali foi a pior tragédia do mundo. Parece que não tem jeito, que não tem mais como salvar esse miserável que sou eu. Vez por outra, eu estou tão ensimesmado, que parece que eu estou querendo bloquear meus relacionamentos com os outros, para que ninguém me aflija, para que ninguém me fustigue, para que ninguém venha me denunciar, nem me ferir. Vez por outra, eu estou querendo um Jesus que não é o Salvador. Talvez o profeta, não tanto. Talvez o maior do que a minha história, para ver se cura minhas lástimas. Não o meu Salvador. Vez por outra eu estou querendo um Jesus que seja só o puro, o santo, o judeu, aquele negócio todo, mas parece um preconceituoso com o qual eu não vou me relacionar de verdade. Mas esse negócio falou comigo dizendo assim: você precisa de Salvador, rapaz. Deixa de ser arrogante. Falando que Deus falou comigo, tá? Deixa de ser tacanho. O que vai salvar tua alma? O que vai resgatar teu coração? O que é que vai redimir tua história? O que é que vai potencializar o teu amor para com o próximo? O que vai resgatar você? Sou eu. Eu, o seu Salvador. Por isso, irmão, eu não preciso nem tanto de um profeta. Também não preciso nem tanto de um maior do que Abraão, Jacó, que você quiser botar aí no balaio. Nem preciso do preconceito do mundo, seja lá qual for, puritano, santo, puro. Que eu prefiro e preciso é de um Jesus que me salve. Me salve de mim mesmo. Me salve da minha trairagem. Me salve das minhas capotagens. Me salve para eu frear a vida quando ela tiver 140. Me salve para eu tomar decisões por amor a Jesus e não decisões porque os outros estão vendo ou porque os outros estão sabendo, mas porque eu amo Jesus e eu quero me entregar completamente a Ele. Salvador. Eu preciso dele. Você precisa? Se você tiver feito eu precisando, eu estou mesmo. Vou convidar você a ficar de pé para a gente orar. Dizer isso para Deus: Senhor, vem me salvar. Salvar de mim mesmo, salvar desse negócio que me cerca, ou desses buracos que estão na minha alma, dessas tristezas, desses tormentos, dessas mágoas, dessas ranhuras. Vem me salvar, Jesus, vem me salvar. Vem me salvar do pecado que me assedia continuamente. Vem me salvar, Jesus. Ó Senhor,
Estamos aqui, Deus, mais uma vez, assim, orando a Ti. Fiz essa oração, o Senhor ouviu essa semana toda orando esse negócio. Semana passada toda orando esse negócio. E agora aqui também, Deus, orando. Deus, não é historinha não, por favor. Apresenta-te, revela-te para nós, no nosso encontro pessoal. Não pelo que os outros dizem, fazem, deixam de fazer, mas cada um de nós contigo, Deus. No encontro no poço da nossa alma. Lá, Pai, onde a gente está tentando satisfazer, mas o Senhor satisfaz. Vem, Pai, por favor, resgata cada um de nós que tem disposto, que tem dito, precisa de salvação. Vem salvar, Deus. Eu te peço isso, que Tu abençoes mesmo cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.